Agora, irmãos, vamos partir para a exposição do texto bíblico, que está em Hebreus, capítulo de número 10, versículos de 32 até o versículo 39. E eu queria que vocês compartilhassem comigo da leitura. Eu farei a leitura dos versos pares e os irmãos lerão os versos ímpares. Diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amém. Vamos orar então mais uma vez. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e abra o seu coração e ore assim conosco. Senhor Deus e Pai Celestial, nesta hora nós queremos te agradecer, Senhor Deus, para que o Senhor possa de fato, Deus, falar conosco na manhã de hoje. Que a Tua palavra possa encontrar guarida em nosso coração, que nós entendamos, Pai, o que o texto realmente deseja nos falar a homens e mulheres do século 21, e que assim, ó Deus amado, aprendendo mais da Tua palavra, nossa fé seja robustecida, e assim caminhemos nós, ó Deus amado, testemunhando e glorificando de tão grande salvação que nos alcançou. Te oramos assim, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos diante de nós, na manhã de hoje, um dos livros mais difíceis de ser interpretado. Hebreus é, de fato, um texto bem complexo. Nós não sabemos a autoria de Hebreus. Alguns pensam que foi Paulo, outros pensam que foi Apolo, e assim vai. São várias possibilidades, mas nenhuma certeza. Então, quando nós pregamos a respeito de Hebreus, nós costumamos a falar assim, como disse o escritor ou o autor aos Hebreus. Por quê? Porque não sabemos a autoria. Eu não sei se você sabe, mas Hebreus também é conhecido como o quinto evangelho. E é interessante olhar para esse texto e pensar sobre o que o escritor, que para alguns é Paulo, para outros Apolo, como eu falei, quis dizer nesta passagem. A primeira coisa que eu chamaria a atenção de vocês é que esse texto ele tem a ver com recordação, com memórias, com lembranças. E eu digo a você que geralmente nós procuramos escolher o quê? Momentos de alegria para lembrar. É assim que acontece. A gente procura encontrar lá atrás, no passado, momentos que tenham sido bons, de festas, de comemorações. É assim que a gente procede na maioria dos casos. Mas aqui, o escritor aos Hebreus, ele convida os irmãos a que lembrassem não de coisas boas, mas que eles lembrassem dos seus sofrimentos, dos seus momentos difíceis na vida. E por que isso, meus irmãos? Porque se o sofrimento é algo que atinge a qualquer pessoa, indistintamente da fé, nós não podemos negar que também existe um sofrimento que ele é inerente ao fato de nós termos abraçado a fé
em Jesus Cristo. Não há como ser cristão e fugir do sofrimento. Não há como ser cristão e não sofrer pelo fato de ser cristão. Isso vai acontecer. E para o escritor, isso não deveria ser um motivo de escapismo, de nós corrermos da realidade da vida, mas sim que nós encontrássemos na nossa própria experiência cristã momentos que nós vivemos e que hoje nutrem de fé e esperança o nosso tempo e também em relação ao futuro. E aí, obviamente, seria impossível não lembrar de um dos textos clássicos, de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E, obviamente, essa passagem, ela nos recorda também de quem? De Davi. Porque Davi, em dado momento, ao ter que lutar contra o gigante Golias, e sendo ele desestimulado a fazer isso, porque era ainda um menino, como lutar contra um guerreiro preparado, um gigante? E ele puxa na sua memória dois momentos importantíssimos da sua vida, um no qual ele lutou contra um urso e o outro no qual ele lutou contra um leão. E em ambos os momentos ele se saiu vencedor. Deus foi com ele. E nesta hora em que ele estava de novo enfrentando um grande desafio, que era enfrentar o gigante Golias, o que ele faz? Ele se recorda que ele possuía experiências com Deus, que ele já havia enfrentado agruras, dificuldades, dores e problemas. E se saiu vencedor, porque Deus esteve com ele. Então, o que o autor vai nos mostrar nesta manhã é que, apesar do sofrimento, nós temos a certeza de que Deus está sempre conosco. E Ele está nos preparando em meio aos embates da vida, para que nós sejamos forjados como verdadeiros cristãos, cristãos que o conhecem de fato e não apenas de ouvir falar, cristãos que o conhecem porque experimentaram no dia a dia a presença desse Deus que está presente conosco em todos os momentos da nossa existência. Amém, irmãos? Então o texto nos fala, lembrai-vos, porém dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ele está dizendo aqui para nós que, diferentemente do que acontece, que falam por aí, quando nós nos convertemos, os nossos problemas não acabaram. Porque tem essa máxima por aí. Não, agora que você é de Cristo, todos os seus problemas acabaram. Não acabaram. E aqui o texto fala que os problemas vieram logo depois do encontro deles, daqueles irmãos hebreus, com Cristo. Meu Deus, como? Logo no nascedouro da fé, logo no momento seguinte, a conversão deles, eles enfrentaram sofrimentos, lutas, logo depois de terem sido iluminados. Ou seja, quando nós somos iluminados, parece que a vida agora ela é compreendida por nós de maneira diferente. Antes nós pensávamos dentro de uma perspectiva secular, humana, com valores que não são os valores de Cristo. Mas agora que nós fomos iluminados por Deus, a vida, ela tem uma outra perspectiva. Nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Deus. Se nós cremos, nós vivemos para Deus. E devemos estar dispostos a tudo, inclusive a sermos coparticipantes do seu sofrimento. E aí o texto nos fala, então, que alguma coisa aconteceu de muito especial nesse momento de sofrimento inicial na fé. O texto fala, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ou seja, eles sofreram, e isso é inegável. Eles sofreram, mas eles
se sustentaram, eles se firmaram em Deus, eles aguentaram as pressões. E se eles tiveram algum medo, algum receio, sabe qual foi o receio deles? Foi o receio de negar a fé, foi o receio de retroceder, foi o receio de deixar de fazer aquilo que era necessário para a manutenção da sua fé em Cristo Jesus. Então, eles sustentaram a sua espiritualidade mesmo diante de muita luta e sofrimento. Existe uma linha filosófica chamada hedonismo, que vocês já ouviram falar. Significa dizer, é a busca do prazer pelo prazer. O que importa para mim é o prazer, não importando as consequências que esse prazer será obtido. Então, isso se chama hedonismo. Mas existe uma maneira hedonista de lidar com o sofrimento. Existe uma maneira hedonista de lidar com o sofrimento. Qual seria? Talvez você fale assim, pastor, já vi gente pensando assim. Pastor, eu confesso para o senhor, até mesmo eu já pensei assim. É quando você, irmãos, preste atenção nisso, é quando você fala assim, você chega a fazer um estalo na boca, né? A vida está tão difícil, eu estou passando por tanta luta, por tanto sofrimento, o meu sofrimento é o maior do mundo, parece que Deus me esqueceu, nada acontece de bom, então eu mereço, é assim que se fala mais ou menos, eu mereço uma alegria, eu mereço um prazer, eu mereço um momento diferente, então eu vou buscar esse prazer. Mas o problema é que, quando se pensa assim, o prazer que é buscado não é um prazer segundo Deus, é um prazer segundo as nossas próprias expectativas humanas. E isso, mais cedo ou mais tarde, irá nos frustrar. Isso será ruim. Uma outra perspectiva quanto ao sofrimento é aquela perspectiva que a gente poderia chamar a perspectiva dos estoicos. Quem foram os estoicos? Eram aqueles que diziam assim, olha, pode cair um temporal sobre a minha cabeça, pode cair granizo, que eu estarei firme e passarei como se nada tivesse acontecido. Já viu pessoa que pensa assim? Eu tô além de tudo isso, eu vou superar, eu não quero nem saber, é como se nada tivesse acontecido. Isso parece cristão, mas não é cristão. Isso é estoico. O cristão, ele tem a possibilidade de falar assim, irmão, irmã, Deus, eu estou sofrendo mesmo, Deus, está sendo muito difícil para mim, eu não sei como eu estou lidando com essa situação, parece que todos os sofrimentos, todas as tragédias encontraram o meu endereço e vieram todos para a minha casa. Essa é a visão estoica, é a visão de alguns também, que pensam que vão passar pelos sofrimentos dizendo que não sinto nada. Mas o cristão não. Ele reconhece que está passando por lutas, mas ele não perde a esperança, porque ele sabe que Deus é com ele e que existe uma promessa maravilhosa de redenção. Existe uma coroa que o aguarda. O cristão sabe que em meio às dificuldades da vida, ele vai contar uma linda história. O seu testemunho vai valer para ele e vai valer para outros também. Como ele superou tantas tragédias, tanto sofrimento, tantas dificuldades. E quando a gente olha para o texto, no verso seguinte, o texto vai dizer para nós, ora, expostos como em espetáculo. Quando a gente pensa em espetáculo, ontem teve um espetáculo aqui em Niterói que lotou, não é isso? Quem foi que cantou aqui ontem, gente? O rei Roberto Carlos. Houve um espetáculo, todos estavam ali o quê? Cantando, aplaudindo, venerando aquele grande cantor. Mas só que o espetáculo aqui, meus irmãos, era um espetáculo em que as pessoas comemoravam, elas aplaudiam, elas vibravam, mas elas vibravam com os cristãos sendo lançados diante das feras.
As pessoas vibravam com o sofrimento dos cristãos. E os cristãos, vocês sabem disso, eles foram oprimidos, foram crucificados muitos, foram queimados vivos e lançados também às feras. Era esse o espetáculo que acontecia. E as pessoas viam como um grande espetáculo mesmo. Embora para nós não seja nada de espetáculo. E aí o texto nos fala que esse espetáculo era tanto de opróbrio quanto de tribulações. Opróbrio é uma palavra que não é muito comum para nós, mas significa dizer vergonha, vexame, vitupério. É você ser exposto e execrado em praça pública. Todo mundo falando mal de você, questionando a sua fé, dizendo que você é um louco por estar abraçando uma fé em Jesus Cristo. E por que não se associa ao Estado? Por que não obedece Roma? E aí o texto nos diz que eles sofreram opróbrio. Você já sofreu opróbrio por sua fé? Você já foi envergonhado pela sua fé? Ou você se sentiu tanto intimidado em alguns momentos que você não teve coragem de dizer que você era crente para ninguém? Porque o ambiente era contrário. O ambiente era de fato nocivo a todo aquele que se manifestasse como crente. E você agiu ali como um agente secreto de Deus. Ninguém sabia que você professava fé em Jesus Cristo, porque o momento era difícil, o momento era de agruras, era de opróbrio. E o texto fala também que eles passaram por tribulações. E passar por tribulação, meu irmão, vocês já viram aquele carro da prefeitura ou de uma empresa contratada, que ele passa assim em cima do asfalto? Vocês já viram, né? Como se chama aquilo? Um rolo compressor? Irmãos, tribulação é quando passa pela nossa vida algo semelhante àquele carro, com aquele rolo compressor. E você se sente esmagado, sem força, sem condição. Mas para o crente, apesar disso, o crente consegue manter a esperança. E nesses momentos, queridos, quando nós passamos por tudo isso, nós estamos tendo o privilégio, embora seja dolorido, embora seja difícil, de sermos o quê, irmãos? Olhe para o texto. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. É você ser participante do sofrimento de Cristo e do sofrimento de irmãos que sofreram antes de você. Sofreram antes de você. Versículo 34. Diz assim a palavra: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ele está nos dizendo aqui então que eles sofreram juntos com aqueles que já estavam encarcerados, ou seja, eles se sensibilizaram com o sofrimento do outro. É o que eu costumo chamar de alteridade. É você se colocar no lugar do outro. Ter esse exercício no qual você percebe o que o outro está sofrendo, vivenciando, e você se coloca ao lado dele como se você mesmo estivesse vivendo a mesma situação de vergonha, de dor, de sofrimento e de vexame. Irmãos, o Evangelho é assim. A pregação do Evangelho é essa. É mostrar a realidade da fé. Seria muito mais fácil escolher um texto bíblico e falar: opa, esta manhã é a manhã de vitória. Todos sairão aqui com a sua bênção. Mas o que ele fala é que nós somos chamados a lembrar daquilo que nós já sofremos, entender que a história tem o seu papel,
que as lembranças das nossas superações têm um grande papel na nossa vida. O grande escritor do século XX, C.S. Lewis, ele chama essa nossa aversão a tudo que é histórico como um esnobismo cronológico. Esnobismo cronológico. É como se nós fôssemos um pouco snobs em relação a tudo que aconteceu para trás. Para nós só importa o hoje, o agora. O que passou, passou. Mas a história tem um grande valor no nosso aprendizado, na construção de quem nós somos hoje e na preparação da nossa vivência futura. E aí, olhando para o texto fala que eles não aceitaram com tristeza, mas aceitaram com alegria, meus irmãos, o espólio dos vossos bens. Imagine você sendo contra o Estado, contra Roma, porque você é cristão, e o Estado romano era um Estado divino. Havia o culto ao imperador, tinha que se prestar adoração ao imperador, em seu vasto império romano. E você perde seus bens para o Estado, porque você não compactua com aquelas coisas. Você não pode adorar ao imperador, você não pode negar a sua fé. E por conta disso, você perde as coisas que você possui. Aquilo que custou muito tempo para você adquirir. Aquilo que faz parte da sua história. Foi naquela casa que você viu seus filhos crescerem. Foi naquela casa que você fez suas refeições com a família, que você sorriu, que você se alegrou. E de repente você perde tudo. Mas o texto fala: tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. É como se eles dissessem assim: olha, nós perdemos bens valiosos, mas nós temos um tesouro durável, superior e durável. Nós temos um patrimônio que não murcha. Um patrimônio, vou usar uma palavra bíblica aqui agora, um patrimônio que é imarcessível. O que é isso? Que não perde o seu brilho. A riqueza pode ficar para lá. Nós podemos ser ricos e perdermos tudo. Nós podemos vir a morrer e não vamos levar nada do que conquistamos aqui, materialmente falando. Mas nós temos um patrimônio superior. É superior àquilo que nós possuímos, é superior ao nosso sofrimento e é superior a toda a luta que nós possamos enfrentar neste mundo. O que nos aguarda, vale a pena a gente lidar com todas essas agruras da vida na confiança de que Jesus é conosco e que quando chegar esse grande momento, nós olharemos para trás e diremos assim: somos mais que vencedores. Somos hipervencedores. O nosso coração, embora essas coisas sejam importantes demais, o nosso patrimônio, é lógico, mas nós temos um patrimônio que ele é imperecível, que ele é o mais importante de todos, que ele de fato é uma bênção, uma dádiva dada por Deus sem nós a merecermos, porque todos nós somos igualmente pecadores e carentes de Deus. Tem momentos que eu estou em casa que eu paro e falo assim: meu Deus, falo para ela, eu falo para o Ricardo, quando eu falo com o Ricardo, eu falo: meu Deus, quando eu olho para dentro de mim, quando eu analiso também as coisas que estão à minha volta, quando eu vejo as pessoas que eu cuido, eu falo: meu Deus, a começar por mim, nenhum de nós seria salvo se não fosse a graça desse Deus maravilhoso revelado na pessoa de Jesus Cristo. E aí o texto diz para nós então: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O que o escritor está fazendo, irmãos, gravem isso que é importantíssimo. O que o escritor está fazendo é nos exortar. Só que exortar, diferente da ideia que a gente tem, exortar não é você brigar com o outro, colocar o outro para baixo, não. Exortar é quando você mostra para o outro que ele pode viver num patamar mais elevado. É quando você conversa com ele e fala assim: ô meu irmão,
Por que você está caminhando assim, rapaz? Ô, minha irmã, por que você está agindo assim, irmã? Você pode agir melhor, você pode viver melhor. Por que você está mendigando carinho de quem não merece? Por que você está mendigando carinho, podendo pedir a Deus uma bênção para a sua vida? Alguém para te acompanhar e para te assumir? Ô, meu irmão, você pode viver em santidade, você pode ter uma história bonita para contar. Então, exortar, meus irmãos, é quando você até mesmo chama a atenção do outro, mas para elevá-lo, para mostrar que a vida, ela é muito mais rica do que ele imagina, que ele pode viver outras experiências, que embora ele seja um pecador, ao mesmo tempo ele é pedra viva, ele é escolhido por Cristo, ele é eleito de Deus, ou seja, Deus o amou antes dos tempos eternos. E por que viver dessa maneira? Mendigando amor. Por que mendigar amor? Se nós fomos amados de maneira preciosa pelo nosso Salvador, e amado de forma tão extremada, que Ele foi capaz de se entregar na cruz por amor de mim e por amor de você. Então Ele fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não desistam, enfrentem o que vocês estão enfrentando. No processo, em meio a tudo isso, Deus está construindo uma pessoa segundo o seu querer e a sua vontade. Quando você ultrapassar essa etapa, você vai verificar que você foi, de fato, forjado em meio ao fogo, em meio à fornalha, para glorificar aquele que te chamou e que te amou de maneira abundante. E na sequência o texto então nos diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É o que diz para nós o versículo de número 36, é o versículo 36. E aí eu preciso pensar com você uma coisa muito importante. Uma marca de todo aquele que é crente é a sua perseverança. E perseverança significa alguém que é persistente. As oposições estão vindo, os problemas estão surgindo. A vontade que dá numa pessoa natural seria, entendeu? Jogar tudo para o alto. Mas você não. Você fala: eu não vou abrir mão da minha fé. Eu não vou abrir mão da minha expectativa. Eu não vou abrir mão da minha esperança nesse Deus maravilhoso que eu conheço e que já esteve comigo em situações dificílimas. Não vou abandonar. Eu serei perseverante. E todo aquele que é crente, irmãos, ele persevera. E a grande notícia que eu tenho para dar a você nesta manhã é que essa perseverança, embora seja sua, ela não é solitária. Tanto que o quinto ponto do calvinismo é a perseverança de Deus? É a perseverança de Deus com os santos. Comumente nós falamos a perseverança dos santos, mas a melhor expressão seria a perseverança de Deus com os santos. O que significa dizer que em meio àquela luta que você está sofrendo, está perseverando e está continuando, Deus também persevera com você. E somente pelo fato dele perseverar com você, é que você não vai sair derrotado, é que você não vai perder, é que você não será aniquilado, porque ele está perseverando com você. Por isso é importante, irmãos, nós termos uma vida de disciplina religiosa, disciplina espiritual, ler a Bíblia, orar a Deus, congregar, porque quando nós estamos mais ligados com essas disciplinas espirituais, nós estamos mais sensíveis ao falar de Deus ao nosso coração. Aquela voz que você ouve, porque eu também ouço, eu não sou doido, eu ouço também, não é porque eu ouço vozes como alguém maluco, não, eu ouço a voz de Deus falando comigo certas coisas. Não é uma voz audível, mas é uma voz dentro de mim dizendo:
faça isso, haja assim, se corrija, vá por aquele caminho, esse caminho não é bom. E aí, irmãos, ele fala para nós, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Depois lá no versículo 36 ele fala, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, é essa vontade que no final das contas, ela vai ser positiva para mim e para você também. Muitas pessoas têm me procurado, como procuram todos os pastores, pessoas crentes, pessoas não crentes, pessoas de outras igrejas, pessoas sem igreja, pessoas que estão desigrejadas, e elas falam comigo, pastor, eu acho que eu fui seguir um caminho que não era o melhor caminho. Eu quis determinar as minhas próprias decisões, quando na verdade eu deveria ter seguido a orientação de Deus. Pastor, hoje, depois de muito viver e de muito tempo passado, eu chego à conclusão de que a melhor coisa que eu poderia ter feito era ter um companheiro ao meu lado, um marido ao meu lado. É a coisa mais preciosa. Só me falta isso agora para a minha vida ser completa, porque eu tenho Cristo, que é o bem maior. Eu tenho todas as coisas que eu poderia sonhar e desejar. Mas eu estou sentindo a falta de ter alguém de verdade comigo. Mas aí vem aqui uma advertência minha. O problema é que às vezes, nós que temos uma mulher, e as mulheres que têm um companheiro, por vezes, elas não valorizam devidamente a bênção que conquistaram. Elas não conseguem entender que, apesar das lutas e problemas, ela conseguiu uma grande graça, um grande favor. E não é necessário perder para reconhecer que era bom. Não é necessário. Portanto, meus irmãos, a vossa confiança, ela tem um galardão, ela tem um prêmio. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus e fazemos as escolhas segundo Deus, não deixaremos de sofrer, mas nos virá a consciência de que nós estamos fazendo aquilo que deveria ter sido feito. Na sequência, o texto vai nos dizer, versículo 37. Versículo 37, veja comigo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O escritor começa a mostrar de maneira ainda mais clara que a volta de Cristo, ela é breve, ela será surpreendente, ela será visível, ela está por acontecer. E eu digo para você nesta hora, ela não tardará. O nosso sofrimento, ele vai passar por completo. A palavra nos diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais sofrimento nem dor. Mas enquanto isso não acontecer, nós precisamos confiar realmente nessa palavra e viver em conformidade com ela e glorificar a esse Deus de maneira tão maravilhosa, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Talvez você fale assim para mim nesta manhã, mas pastor, eu por vezes tenho agido como o Senhor mesmo disse, como aquele que é um hedonista. Diria mais para o Senhor, o meu momento é esse. Eu estou buscando prazer porque eu estou sofrendo muito. E por isso eu estou buscando um prazer, quase que numa rebeldia sobre tudo aquilo que eu sempre acreditei. Outros vão dizer para mim, pastor, eu estou negando o sofrimento, embora eu esteja bombardeado por tantas pancadas da vida. Mas eu diria para você uma coisa, fique firme em Deus, busque a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus planejou e você sabe, siga a orientação do Senhor.
Eu tenho certeza, pela palavra do Senhor, que Ele há de cuidar de você. E você pode sofrer por não estar seguindo a vontade de Deus, mas você pode também sofrer por estar seguindo a vontade de Deus. Mas faça como esses crentes aqui. O medo deles não era o sofrimento, o medo deles era sofrer depois por ter abandonado a fé, por ter desistido da sua própria espiritualidade, da sua crença em Deus. Era isso que eles não queriam. Eles não queriam negar a fé. Isso para eles era pior do que qualquer outra coisa. Então eles estavam dispostos a sofrer, a enfrentar as dificuldades e as agruras da vida, às vezes até as restrições que nós precisamos passar, abrir mão de algumas coisas que aquele que não é crente não abriria, mas nós temos que abrir por conta da nossa fé. E agora vem o versículo que fecha com chave de ouro essa perícope. Veja comigo. Versículo 38 e 39, são 2 versículos. O texto diz: todavia, o meu justo viverá pela fé. Essa passagem está em Abacuque capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. E ela aparece de novo em outro lugar. Talvez você não lembre, mas Romanos 1, 17, que é a grande máxima da reforma protestante. O justo viverá pela fé. Nós somos justificados pela fé. Nós somos salvos pela justiça de Cristo, imputada, acreditada a nós. É assim que nós somos salvos. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Somos salvos por Ele. E o texto diz: todavia, o meu justo. Mas como? Eu sou pecador. Só que aos olhos de Deus, você é o seu justo, porque Ele te vê através de Jesus Cristo. Por isso você é seu justo, apesar das suas falhas, defeitos e fraquezas. O meu justo viverá pela fé, e eles não podiam negar a essa fé, por mais que o momento fosse difícil. E aí o texto diz: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, a minha alma não terá o quê? Alegria, felicidade, contentamento, prazer nele. Ou seja, sabe por quê? Porque aqueles que retrocedem, eles provam uma coisa que, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês agora. Gostaria que fosse diferente, mas Deus estabeleceu que fosse assim. Aquele que retrocede, o texto fala que nele não se compraz a minha alma. O texto não está dizendo que ele perdeu a salvação. O texto está dizendo que ele nunca foi de Cristo, que ele nunca foi um crente de verdade. E nós conhecemos pastores que retrocederam. Nós conhecemos irmãos e irmãs que retrocederam. E a conclusão que nós chegamos é que eles não eram de Cristo. Nós conhecemos muitos pregadores e ótimos pregadores, grandes pastores, mas que retrocederam por diversos motivos. Muitos por conta do dinheiro. Queriam riqueza. E a religião não é para a riqueza. E eles queriam riqueza. O Deus deles não era Cristo. O Deus deles era o próprio ventre. Eram homens autocentrados, que queriam apenas prosperidade, poder e fama. E quando eu olho para o texto, no versículo 39, ele vai nos esclarecer mais e melhor. Olha que coisa, irmãos. Nós, porém, preste muita atenção, nós, porém, não somos dois que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O texto está dizendo para nós,
Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, porque nós não podemos nos perder, irmãos. Porque nós somos eleitos, predestinados em Cristo. Nós nascemos de novo. Então nós não temos como nos perder. E, obviamente, não temos como retroceder. Por isso ele diz, nós não somos dos que retrocedem, porque não conseguimos retroceder. Por mais que a luta seja grande, por mais que as propostas do mundo sejam muito boas, por mais que tanta coisa neste mundo ainda nos seduza, porque ainda há um resquício do velho homem em nós, mas a gente não consegue retroceder, não tem como retroceder, não tem como voltar atrás. E como disse um poeta, um cantor, compositor, o nosso navio, o nosso barco, ele já está em alto mar, não tem mais como voltar, agora é seguir adiante. Dá vontade de chorar, mas eu não vou chorar. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A gente é de Cristo e ponto final. A gente é salvo e a gente não vai se perder. A gente não vai voltar atrás, porque mesmo quando a gente está aborrecido, mesmo quando a gente está magoado, mesmo quando as coisas não se encaminham como nós gostaríamos, ainda assim, a gente daqui a pouco está de novo no caminho, a gente está de novo de pé, seguindo, acreditando, se apaixonando pela vida espiritual, se envolvendo com a igreja, trabalhando na divulgação do Evangelho, trabalhando no serviço social. A gente não consegue parar, a gente não consegue retroceder, porque esse convite que um dia nos foi feito, foi um convite irresistível, foi uma graça irresistível que nos alcançou. Os laços amorosos de Cristo, Ele nos enredaram, Ele nos enlaçaram e nos trouxeram para Ele de uma forma que a gente não consegue se desvencilhar. Nós queremos estar sempre ligados, atados a esses braços amorosos e guiados durante toda a nossa vida por essa mão invisível, que é a mão do Senhor sobre nós.